por favor. Olá a todos os espectadores da TV Interior, canal 20 na Brasilnet, canal 3.1 na Rio Cable. Somos 12 municípios assistindo a TV Interior e tendo a honra hoje de assistir essa entrevista maravilhosa aqui com o nosso Leandro Ávila, craque, jogou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o que são poucos, né? São poucos jogadores que tiveram essa trajetória, né? E receber o Leandro Ávila aqui na nossa TV Interior é um prazer muito grande. Leandro, a gente costuma brincar um pouco que a gente está muito triste com essa situação toda que o mundo vive, que o país vive, mas que isso possibilitou hoje no nosso projeto da TV Interior ter pessoas como você participando aqui de uma live, podendo falar para o público aí da região Centro-Norte Fluminense. Então, é um prazer recebê-lo aqui na nossa TV Interior, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer estar com você aí, com todos os ouvintes e telespectadores da TV Interior. Fico bastante feliz pelo seu convite. Prontamente atendi quando você me chamou e estou muito à vontade para responder as perguntas aí que a gente tiver dúvida, né? E realmente essa pandemia aí, ela deixou pelo menos uma coisa de bom, que foram as lives, né, que a gente não sabia, a gente tinha a nosso favor e não usava, né? Hoje em dia a gente viu que é uma ferramenta bacana para a comunicação, seja através da imprensa, seja familiar, seja através dos negócios, tá bom? Mas um abraço a todos, é um prazer. E agradecer ao Jair Amaral, né, que possibilitou esse encontro. Você já assinou o Muro da Fama, Leandro, ou estava por vir? Então, eu já tive lá algumas vezes, eu acho que Parece que a internet aqui do Leandro caiu. A gente vai fazer uma conexão com ele aqui pelo WhatsApp, mas você continua assistindo aí, a gente vai estar entrevistando aqui o Leandro Ávila. Parece que ele teve um probleminha com a internet dele lá. Estava até comentando aqui antes de começar o programa que hoje estava oscilando muito a rede, né? Não sei se em todas as regiões tá tendo esse problema, mas e ele deve estar retornando já para a nossa conversa aqui. Vamos mantendo. Você que está assistindo a TV Interior aí, estamos entrevistando aqui o Leandro Ávila, e que já deve estar retornando aí. O Rodrigo, nosso técnico, está a postos aí para assim que ele puder retornar, a gente poder fazer aí essa reintegração da live aí. Vamos segurando e, por enquanto, aqui a gente vai dando uma olhada aqui na rede aqui, saber se já surgem perguntas para o nosso Leandro. Estamos aguardando aqui a volta do Leandro Ávila, que começamos a entrevista, caiu a conexão dele, mas já estamos retornando já. Se você puder aguentar mais um pouquinho aí na sua audiência. Acredito que ele deve ter tido algum probleminha aí com o contato dele, com a internet ou com o telefone, mas já vai estar retornando. Que realmente hoje a internet vem oscilando muito, a gente não vem conseguindo até para conseguir fazer esse contato. Bem, a gente vai aqui, ó, tá aí o Leandro, tá voltando. Leandro, tá nos escutando, Leandro?
Eu só não estou vendo, por enquanto. Vou te pedir para você ativar aí a câmera do seu celular. Na hora que você estava começando a responder, caiu a sua conexão. A gente vai retomar aí a nossa conversa, tá bom, Leandro? Se você Joia. puder habilitar a sua câmera. Já foi, Rodrigo? Hoje a conexão está muito complicada, né, Leandro? A gente vinha falando isso antes de começar o programa. Isso. Ó, vou te falar que aqui em casa geralmente não cai, hoje caiu. É alguma coisa da net lá. Mas eu continuo não enxergando aí. Agora estou vendo. Isso, agora normalizou aqui e a gente pode continuar nosso bate-papo, né, Leandro? Te agradeço, irmão. Te agradeço aí pela sua disponibilidade. Leandro, queria começar te perguntando o seguinte: você é nascido em que cidade? Eu sou você é de que região do país? Sou de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Da onde, perdão, que falhou? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você é do Rio Grande do Sul. Você começou a carreira no Vasco, mas você antes fazia escolinha. Como é que você fez para poder chegar no Vasco? Você chegou a fazer alguma escolinha? Você chegou a passar por divisão de base de algum clube gaúcho? Como é que foi para você chegar no Vasco em 91? Então, não, na verdade eu cheguei no Vasco em 86, 87, na verdade. 87, foi juvenil. Antes disso, eu jogava numa equipe chamada Dom Bosco, lá do Rio Grande do Sul, que ela faz faz jogadores para levar para o eixo Rio-São Paulo, né? E aí eu comecei lá desde fraldinha, mirim, infantil. Quando chegou no juvenil, né, a gente veio com uma caravana de jogadores para fazer umas exibições aqui contra os grandes do Rio de Janeiro, para ver a possibilidade de vir para cá, ou fazer um teste, ou ser trocado. Na época era muito comum ser trocado por bola, material esportivo. Então, eu lembro que eu não jogava de volante, eu era meio atacante, jogava de meio para frente. E aí a gente veio e jogou contra os 4 grandes. E aí, como a gente vinha trocado por bola, eles convidaram alguns jogadores nossos para vir fazer um teste. E eu me prontifiquei, falei, eu vou. Só que aí, como eu tinha que escolher um dos 4 para fazer, né, o teste, aí eu fui para a eliminatória. Eu fui visitar Marechal Hermes na época, foi o primeiro clube que eu fui, no Botafogo, e, pô, a concentração era bem precária, sabe? Era muito complicado na época e deixava muito a desejar. Eu falei, poxa, o Botafogo eu vou aguardar um pouco. O Flamengo tinha aquela equipe de seleção brasileira, né, que era o Djalminha, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, time já de jogadores de seleção brasileira, jogadores muito bons. Eu falei assim, eu acho que também o Flamengo eu vou aguardar. Aí ficou entre Vasco e Fluminense. Aí um amigo nosso falou, então vamos pro Vasco, vamos fazer um teste no Vasco. Eu fui. Aí cheguei lá no primeiro ano de juvenil. E aí jogando na minha posição na época, que era meio atacante. Aí fiquei lá 1 mês e meio de teste, passei e vim morar aqui direto. Você meio que subiu junto com aquela geração ali do Edmundo, que fez aquela campanha maravilhosa do tricampeonato do Vasco, né? Que era um timaço, né? Edmundo, Bebeto. O Bebeto acho que não estava na época, não. Eu acho que o Bebeto era atacante. O Bebeto foi para o La Coroa em 92, né? Então, assim, antes disso, a gente foi campeão da Taça São Paulo de Juniores, né, que é o único título que o Vasco tem da Taça São Paulo. E logo assim que eu subi aos juniores, o treinador falou para mim assim, Leandro, não tem vaga para você agora de meia. Eu tenho uma vaga de volante. Só que na época ninguém, nenhum meia queria jogar de volante marcando, que o meia praticamente não marcava, né? Aí eu falei, não, cara, por enquanto eu prefiro esperar, então, a minha vaga de disputar a posição de meia. Só que já tinha jogadores já mais tarimbados, mais velhos, né? Aí eu acabei esperando no banco. Aí eu fiquei 2, 3 jogos no banco, não gostei de ficar no banco, e falei com o treinador se tinha vaga de volante ainda. Aí ele falou para mim que tinha vaga de volante. Aí eu comecei a jogar de volante, comecei a me adaptar ali.
Só que eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu, às vezes, chegava no ataque, deixava a brecha lá atrás sem marcação. Às vezes, eu ficava muito atrás querendo marcar e não ia à frente. Então, comecei a pensar, poxa, eu tenho que fazer uma bem feita. As duas, mais ou menos, acho que não vai me servir. Aí foi quando eu pensei assim, poxa, no profissional de meia, vou ter que disputar a posição com o Giovani, com o William, com o Bismarck, só com jogadores já consagrados, né? Eu falei assim, acho melhor eu ir disputar de volante, que de repente eu tenho uma chance de entrar em algum momento. E aí eu comecei a me especializar de volante, nos juniores, fazer antecipação, roubada de bola, sair jogando rápido um contra-ataque, e fiquei mais ali na marcação, porque antigamente, como os meias não marcavam, o volante é que tinha que ficar fazendo a proteção na frente da zaga e também fazendo a cobertura dos laterais. Hoje em dia já mudou isso, né? Hoje em dia, como todo mundo marca, os volantes têm brecha para sair, então por isso que eu não gosto muito de comparar aquela época com essa época de hoje em dia. E aí, quando a gente foi campeão da São Paulo, o Edmundo não chegou aí, subiu um pouquinho antes, na época o Nelsinho Rosa era o treinador, subiu ele um pouquinho antes, e a gente voltou a se apresentar para o São Januário, porque a minha idade já tinha estourado, e o Paulo Anjoni falou para mim assim, Leandro, eu vou te emprestar o americano de Campos para tu ganhar uma experiência, porque agora o grupo está cheio e tal. Aí eu pensei comigo assim, poxa, é uma maneira gentil dele dizer que não quer ficar comigo, né? Eu falei, vou ter que ir. Aí fui para o americano de Campos, né? E cheguei lá, botaram a gente para morar, alguns jogadores comigo, do Vasco, tinha um convênio na época com o americano, botaram para morar num hotel bem surrado, um hotel bem difícil realmente. Eu lembro que o meião não subia, a gente tinha que amarrar com barbante, cara, era difícil aquela época no americano, o salário estava atrasado, eu não estava feliz. Aí eu virei para minha namorada, que hoje é minha esposa, mas na época era minha namorada, eu falei assim, poxa, eu não estou feliz aqui. Então vem embora. Eu falei, você acha que eu devo ir embora? Eu falei, acho, vem embora. Peguei minhas coisas, arrumei tudo e apareci lá em São Januário. Aí o doutor Eurico me viu, ô, garoto, o que você está fazendo aí? Eu falei, doutor, eu sei que eu estou errado, né? Mas eu não gostaria de continuar lá no americano, o senhor me empresta para um outro lugar, ou o senhor me manda embora. Aí foi quando eu fiquei dando voltinha em volta da pista de São Januário na época, o coletivo rolando no profissional e machucou o Ayup, que era o lateral direito, e o titular era o Luiz Carlos Zinco. E aí eu entrei, o Alci Portela, Leandro, quebra um galho lá de lateral para mim no coletivo. E eu entrei. E eu tive a felicidade, a sorte de fazer 2 gols no coletivo, um na quarta e um na quinta. Aí eu falei, poxa, legal, né? Era tudo que eu queria, não é minha posição, mas aí o Nelsinho chamou o Alci Portela e perguntou, quem é esse lateral? O Alci, não é lateral, é o Leandro e tal, tá vindo, não quis ficar no americano, disputou a São Paulo, foi campeão, tá aí agora com a gente. Aí ele começou a prestar atenção em mim, o Nelsinho. Aí tinha, na época, campeonato de aspirante, né, como se fosse um sub-23, né? Aí começamos a jogar contra a América, Madureira. Aí ele começou a me olhar, o Flávio, que jogava junto com o Luizinho, machucou de volante, e ele acabou me encaixando ali junto com o Luizinho, em 92, no Campeonato Brasileiro, que foi... Luizinho Quintanilha, o Quintanilha, né? Isso. E aí, daí foi que eu comecei a dar sequência naquele tricampeonato que veio, né? 92, 93 e 94. No meio de campo ali era você, Luizinho, o Giovani jogava ainda? Giovani e acho que o William, né? E aí tinha William, ainda Bismarck. Pô, que belo meio de campo. e aí tinha ainda Bismarck, Edmundo, Bebeto e Roberto Dinamite, cara. Para escalar isso aí não era fácil, não. Do meio para frente ali, cara. No ataque, principalmente. É verdade. O Roberto aposentou, foi em 94, depois do tricampeonato, não foi? Eu acho que foi. Eu não lembro a data exata, mas eu lembro que o Roberto ele fez a despedida dele, até o Zico jogou, né, no Maracanã. Foi uma festa. Foi lindo, jogaço. Foi, mas assim, o Roberto eu peguei o finalzinho dele ainda. E, pô, o Edmundo,
jogadorzaço, né? Ali, ele, o William e você, o Luizinho. O Luizinho deu uma entrevista também pra gente, tem 2 semanas, se eu não me engano, ô Leandro. E assim, uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, Leandro, que você foi titular em todos os times que você jogou. Você era sempre titular e muito regular. A torcida sempre gostou muito de você, sabe? Assim, isso que eu percebo, que você sempre foi muito regular, muito dedicado. Era aquele leão mesmo de chácara, como chamam, né? Então, eu procurava focar bastante, né? Focava no jogo, era bastante comprometido com a equipe que eu ia, né? Eu sabia que eu não podia perder o foco, porque assim, eu tinha consciência das minhas limitações, né? Então, eu não podia render 70% do que eu sei. Se eu rendesse 70% do que eu sabia, já não era suficiente para eu jogar bem, já jogava mal. Por exemplo, o Romário, o dia que ele rendia 70% que ele sabe, já era suficiente para ele fazer um gol, para ele deixar alguém na cara do gol, já era suficiente para ele jogar bem. Eu não, eu tinha que estar rendendo ali o meu 100%, eu ia no meu limite para poder colaborar sempre. Então, às vezes jogava mal, às vezes jogava bem, mas sempre dentro de uma média, que eu acho que a torcida dá muito valor a isso, né? Então, eu procurava sempre me doar ao máximo. Eu posso falar como torcedor, porque assim, a gente não, entre a gente comentando, no dia a dia, eu acho que sim, a gente sempre achou o Leandro Ávila imprescindível no meio de campo, né? Era uma presença assim, ninguém esperava de você que fizesse gols, ou que desse passes, o último passe, mas a gente confiava e sabia que o Leandro estaria protegendo a zaga. E ali na zaga aquele time ali era Carlos Germano, só para a gente fechar esse assunto do Vasco, era Carlos Germano, o lateral direito era Pimentel? Pimentel entrou depois. Era Cássio ainda? Então, o lateral direito era o Luiz Carlos Vinck, em 92. Aí depois o Luiz Carlos Vinck saiu, entrou o Pimentel. Vinck, né? Aí teve uma época ali que mudou, jogou Jorge Luiz e Torres, depois veio Ricardo Rocha e Torres, tinha o Tinho também que jogava, né, que subiu com a gente dos juniores. Lateral esquerdo, primeiro era o Eduardo, jogava, que já foi do Fluminense. Depois o Eduardo saiu, entrou o Cássio também bem por ali, né? E do meio para frente, eu já te falei, o time era bem bom, cara. Não, time massa. Pô, depois você foi contratado pelo Botafogo, né, Leandro? E é o que eu digo, por isso que eu sou muito admirador do seu jogo, do seu futebol. Que você sempre foi vencedor, você sempre foi ganhador de título. Você foi para 95, para aquele time bacana do Botafogo. Até entrevistamos o Gotardo recentemente também, deu uma entrevista super bacana pra gente. E, pô, você estava ali naquele time campeão brasileiro com o Túlio Donizete, Carlos Alberto Dias, se eu não me engano. Não, Dias não. O Gotardo. Dias não? Dias tinha saído já. Mas um time super bacana, o Wagner, numa fase esplendorosa. Você tinha o Beto, né? Você tinha o Sérgio Manuel, sempre um jogador muito regular também, né? Então, tudo começou de um desentendimento que eu tive com o Eurico devido ao contrato. Porque, assim, ele tinha me prometido algumas coisas e, com o tempo, junto com o grupo, eu fui conquistando, né, o primeiro campeonato, o segundo campeonato, o tricampeonato, e a gente não chegou num acordo, acabou que não me pagou o que ele tinha me prometido, e naquela época não tinha Lei Pelé, né, eu não tinha como sair, eu acabava o contrato com o clube, o jogador continuava permanecendo ao clube, se não entrasse no acordo, ficava lá esperando até aparecer alguma coisa, e aí foi o Montenegro, percebendo que não estava tendo um acordo, ele entrou em contato com o Calçada na época, que era o presidente do Vasco, e fez lá uma troca. Eu fui para o Botafogo e veio o Jefferson, lateral esquerdo, e o Nelson, volante, para o Vasco. Mas tudo acertado por empréstimo somente para o brasileiro. Eu já sabia que ele ia voltar. Então, assim, como não teve acordo, eu falei, não, eu vou para o Botafogo, tranquilo. Aí eu fui para o Botafogo e ninguém esperava que o Botafogo fosse conquistar aquele título.
Até porque tinha tudo para dar errado, porque a pré-temporada não foi feita com todos os jogadores. Eu cheguei já na terceira rodada, o Donizete, o Gonçalves chegando também no início. Os salários estavam 3 meses atrasados, né? O Paulo Autuori é um treinador que a gente ainda não conhecia, né, que depois veio ter uma grata surpresa com ele, porque ele comandou um time da melhor maneira possível, e aí todo mundo vindo de Portugal, né? Isso, acabou botando um monte de treinamento que ele fazia lá fora, assim, foi muito legal. E aí, quando a gente começou a jogar, a gente começou a ver que o time deu liga, né? Lá pela oitava, 10ª rodada, a gente já sabia que a gente tinha condição de chegar. E aí o grupo era muito unido, bastante unido. Aí, como você falou ali, o meio-campo era eu, Jamir, Beto, Sérgio Manuel. O Beto e o Sérgio Manuel com uma vantagem que os outros times não tinham, que eles marcavam. Eles saíam para jogar e ajudavam na marcação. Então, isso facilitava. Tinha o Gotardo e o Gonçalves ali atrás, bem demais, né? 2 jogadores tecnicamente bons e sabiam tanto marcar quanto jogar. O Wagner pegando tudo numa grande fase. Os 2 laterais ali, o André Silva, o Wilson Goiano também bem. E lá na frente o Donizete arrastando todo mundo e o Túlio fazendo gol, cara. Então, assim, o time encaixou. E sem contar também, Eduardo, nos jogadores que a gente tinha no banco, cara. Que não eram jogadores conhecidos, mas eram jogadores que entravam e faziam diferença. Todos os jogadores de velocidade. Que era o Iranildo dessa época, né? Iranildo, Narciso, era Dauri, era Marcelo Alves, Moisés. Nossa, o time, assim, não era só 11 jogadores. Então, isso a gente pôde também, durante o campeonato, entrosar bastante, ver que o time deu liga e acabou que deu tudo certo, de 95, e logo depois eu tive que retornar ao Vasco. O Túlio, naquela época, ele tinha acabado de chegar também como artilheiro pelo Goiás, né? Não era assim, não era uma. Ele chegou antes, ele foi artilheiro pelo Goiás em 94, não foi? Chegou no Botafogo em 95, foi isso? Eu não sei, eu lembro exatamente o ano que ele foi artilheiro antes, mas o Túlio, cara, a gente já sabia que ele fazia muito gol, né? A bola tinha que chegar nele. E o Túlio, assim, o Túlio não era craque, mas ele era um jogador diferenciado. Ele sabia dominar, dar o drible dele curtinho e finalizar como ninguém. Ele fazia isso direto. Então, assim, tinha muita a presença gente... de ar. Isso. Mas não só isso. Outro dia estavam comparando o Fred com ele, né? Com o Túlio. São 2 jogadores que fazem muito gol, mas o Fred é mais centravantão, aquele cara que mete a bola para dentro, está bem colocado, sabe fazer gol. O Túlio, ele já tem mais técnica, na minha opinião. Ele já driblava o zagueiro, tirava o zagueiro e tirava o goleiro da jogada. Fazia muito gol. Ele foi, eu acho que, artilheiro umas 3 vezes no Campeonato Brasileiro, se não me engano. E aí a gente sabia lá atrás que a gente não conversava entre a gente, não vamos levar gol, e daqui a pouco a gente faz, que todo jogo a gente fazia gol, a gente sabia que a gente fazia 1, 2 gols. Então, o time foi mais ou menos assim, seguindo o que o Paulo Autuori falava. A gente tinha lá um desentendimento entre o Túlio e o Gotardo na época, né? Mas era um desentendimento assim, que os 2 eram muito profissionais, entravam dentro de campo, sabe, eram muito profissionais, a gente nem sentia. Então, assim, cara, deu tudo certo e o time mereceu aquele campeonato de 95. Tinha esse detalhe que eu não lembrava. Eu lembro das repercussões lá do Túlio com o Gotardo. A gente imagina que conviver em grupo, né, Leandro, deve ser uma coisa assim, bem particular, né? Porque são grupo de pessoas que, para chegar nesse patamar, são pessoas de personalidade forte, né? E eu acredito que você ter essa convivência e montar um grupo vencedor não deve ser uma coisa muito fácil, né? Porque a gente fica muito tempo junto, cara, e sempre tem um desentendimento, não tem como, né? Na sua própria família, às vezes você tem desentendimento, né? Gerar num grupo onde tem aí 40 jogadores, né? Comissão técnica, diretoria, é sempre uma tensão muito grande, viaja junto, vai para o hotel, treina, joga, então tá sempre ali
e uma hora acaba desentendendo, mas o importante é não levar para o lado pessoal, deixar aquilo ali, acabou, pisou em campo, acabou. O importante é isso. As brigas acontecem, mas a gente não pode virar inimigo. E o Jair Amaral, Leandro, tá mandando um grande abraço para você aqui através do nosso Facebook. E como é que foi depois nesse período aí de 95 até 99, quando você foi contratado pelo Flamengo? Como é que foi Você voltou para o Vasco? Como é que foi esse período? Mandar um outro abraço aí para o Jairo, grande amigo. Eu já sabia que eu ia ter que voltar para o Vasco. Eu queria até ter disputado a Libertadores pelo Botafogo, mas não deu, né? Eu tive que voltar, já tinha aquele acordo. E aí foi quando eu cheguei no Vasco, fiquei um pouquinho e veio o Palmeiras. Ah, só um detalhe, uma coisa que eu lembrei agora, que me aconteceu e eu fiquei muito, muito emocionado na época, foi que, assim, quando eu saí do Vasco, a torcida, me adorava no Vasco, né? E quando eu fui ao Botafogo, por ter sido campeão brasileiro, a torcida do Botafogo também começou a gostar muito de mim. Então, eu retornei ao Vasco logo em janeiro. Quando teve o primeiro clássico no Maracanã entre Vasco e Botafogo, a torcida tem como praxe gritar o nome de cada jogador antes de começar o jogo. Então, quando a torcida do Vasco começou a gritar lá o nome do Carlos Germano, quando chegou no meu nome, a torcida do Botafogo do outro lado começou a cantar junto. Então, foi assim, um negócio bem bacana que eu guardo com muito carinho até hoje, porque tanto a torcida do meu time quanto a torcida adversária gritando, então foi um negócio que me marcou muito. E aí eu veio o Palmeiras. E o Vasco, na época, estava precisando de grana, tal, vendeu. Cheguei no Palmeiras, naquele timão da Parmalat, né, que tinha Kleber, zagueiro, tinha Cafu, tinha Djalminha, Rincon, Luizão, Viola, nossa, um monte de gente, jogador bom. Só que eu tive um problema sério de pubis lá, um problema seríssimo de pubis. E aí eu não conseguia jogar. Eu jogava 3, 4 jogos, ficava de fora 3, 4 jogos. E isso jogando com dificuldade, sabe? E o clima também em São Paulo, um clima frio, parece que doía mais. Então, eu tive esse problema, me atrapalhou até um pouquinho, porque eu estava sendo até convocado pelo Zagallo para a seleção brasileira, tinha ido para a Copa América de 95 antes, inclusive, tá? Lá eu torci o tornozelo na Copa América, eu não pude jogar, mas assim que eu estava com essa dificuldade de voltar a jogar, me ligou o presidente do Fluminense. Vem para cá. Eu falei, presidente, eu estou com um problema ainda, eu tenho que recuperar. Não, mas a gente te trata aqui, vem para cá, aqui o clima é melhor, tal. Aí me ligou umas 4, 5 vezes, eu falei, então beleza. Aí pedi para rescindir com o Palmeiras, voltei para o Rio, clima melhor, eles me recuperaram, voltei a jogar. Só que no Fluminense aí já tem 6 meses de salário atrasado. Aí foi brabo. Aí, naquela época, na década de 90, era muito comum atraso de salário. E no Fluminense a gente chegou a ficar 6 meses e ninguém tinha mais cabeça para jogar. Porque assim, a gente no Botafogo tinha sido campeão brasileiro com 3 meses de salário atrasado. Mas ainda 3 meses a gente na época ainda, sabe, conseguia contornar. No Fluminense acabou que deu tudo errado. Foi quando veio o Flamengo e me puxou de lá, entendeu? Me contratou, me comprou. Aí eu fui ao Flamengo e logo no iniciozinho, aí já começa uma outra história. Logo no iniciozinho eu tive um probleminha de joelho, né? O joelho, eu tive que fazer uma operação e aí onde eu tive uma infecção hospitalar. Aí o que era para ficar parado durante 1 mês, eu fiquei parado durante 9 meses, né? E aí isso foi em 98, voltei a jogar em 99, participei das finais de 99, das primeiras finais do estadual contra o Vasco, né, onde o Carlinhos tinha vários jogadores de meio campo machucados para escalar nas finais, e ele falou, Leandro, eu preciso de você aqui, eu sei que tu está voltando agora, mas ou eu ponho você que é mais experiente, não estando 100%, ou eu vou ter que colocar um garoto da base aí para jogar uma final, é complicado. Aí eu falei, Carlinhos, eu estou querendo jogar, eu estou à disposição, só que eu só fiz, acho que 2 coletivos, né?
não estava tecnicamente bem ainda, fisicamente eu estava razoavelmente bem, porque eu tinha feito alguns trabalhos físicos, e fui pro jogo. Cheguei lá, ele me botou para marcar o Edmundo. Aí você vê como é que são as coisas, né? Logo o Edmundo, que estava numa fase muito boa, né? Um grande jogador, mas deu tudo certo, sabe? Ali deu tudo certo, a gente acabou ganhando com aquele gol de falta do Rodrigo Mendes, então esse foi o primeiro título, né, do tricampeonato que o Flamengo teve. Leandro, eu quero entrar nesse detalhe, assim, agora eu quero, vamos dizer assim, entrar nessa parte dessa conversa. Quem está mandando um grande abraço aqui é o nosso amigo Beto Verbicari, prefeito de Madalena, falando que é muito fã do Leandro Ávila. E também quem tá acompanhando aqui é a Embaixada Flá Cantagalo. Mandar um abraço aí para a galera do Barril. Hoje volta a ter jogo do Flamengo, então, galera lá que gosta de curtir um jogo lá, mantendo o distanciamento social, né, Leandro? Mas eu imagino que a galera vai voltar a se reunir nos locais onde usufruíram de grandes títulos esse último ano aí. Quero falar disso com você também, tá, Leandro? Então, mandar aí um abraço para a galera lá do Barril, da Embaixada de Flá Cantagalo, a Embaixada de Cordeiro também, que é muito atuante, muito apaixonada aí pelo Flamengo, e claro, por você, Leandro Ávila, que começou a introduzir essa história aí, Leandro. Eu queria dizer assim, que eu particularmente, eu sempre gostei muito do seu futebol. Sempre achei você aquele jogador importante para que um time funcionasse. E você provou isso sendo campeão. Chegava, era campeão. Então, realmente eu tive essa felicidade, o prazer de pegar grandes treinadores e também pegar grandes jogadores jogando junto, né? Leandro, travou aí, Leandro, né? Você tá me escutando agora, Leandro? Tô ouvindo. Agora tô. Leandro? Tô ouvindo. Leandro, tá me escutando? Tô Você escutando. desculpa, porque agora, infelizmente, eu pedi até desculpa ao público. Hoje a internet está muito complicada, está difícil mesmo de lidar. Para abrir um áudio no WhatsApp hoje está difícil. Mas joguei para o 4G aqui, vamos embora. Leandro, então retomando, dizendo que eu sempre assim, admirei você por ser aquele jogador importante. E não é por acaso que aonde você chegou, você foi ganhando títulos. É claro que no Flamengo você não conseguiu assim um título do brasileiro, de uma Libertadores. Mas assim, eu tenho que dizer que, além de admirar demais seu futebol, eu tenho uma inveja de você assim danada. Porque eu acho que nenhum ser humano no planeta conseguiu assistir aquele gol do Pet de uma maneira tão assim, clara e evidente, lá estampado na frente, que você estava numa posição ali que era de frente mesmo para o caso, né? Você acreditava que aquela bola ia entrar, Leandro? Então, bom, eu agradeço primeiramente suas palavras aí, quero mandar até um abraço aos torcedores todos que você citou aí, das torcidas organizadas, vão assistir o jogo hoje. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não cheguei a ganhar uma Libertadores, mas eu ganhei a Mercosul, né, que foi importante. Vamos chegar lá. Chegar lá. E também a Copa dos Campeões, que hoje em dia também não tem mais, mas que eram só os campeões de cada cidade, depois a gente fala. Mas, assim, aquele gol do Pet, cara, ficou muito marcado, né, para todo mundo, por se tratar de um tricampeonato, né? Não era só um campeonato que estava em jogo, era um tri ali. E realmente eu fiquei posicionado lá atrás, a posição que eu estava, eu tinha visão do campo todo, né? E eu fiquei ali porque às vezes a bola podia espirrar na barreira e ter um contra-ataque do Vasco, alguma coisa assim, eu tinha que, né, tentar parar a jogada. E realmente, cara, ele já tinha batido umas 2, 3 faltas no jogo, não tinha batido bem. Mas a gente sabia, tinha confiança nele, porque no treino ele batia bem, nos jogos também ele batia bem. E quando ele bateu aquela falta, a bola parecia que ia para fora, na verdade, né? Ela fez aquela curva, e o Elton, que é um grande goleiro, se esticou todo e não conseguiu pegar. Cara, foi um golaço, ficou marcado até hoje, né? A gente relembra até hoje do golaço. Leandro. Pode falar. Que eu tô um pouco preocupado que a conexão realmente não está ajudando, mas vamos lá. Então eu queria retomar com você que isso foi assim, foi uma época do Flamengo que hoje está aí, é o clube em evidência
né? Eu acho que está servindo até como bom exemplo, e a gente está precisando de muitos bons exemplos nesse país, né? Mas naquela época era uma terrível confusão. E aquele time foi se formando até 2000 eu acho que assim, até 2009 entrou uma fase ali. Aquele mandato do Edmundo Santos Silva era para ter dado tudo errado, né? Foi trágico. Mas aquele time ali foi se formando até formar um grande time em 2001, né? Então, começou com aquele título do Rodrigo Mendes, com aquela falta, o primeiro jogo foi 0-0, né? O segundo empate dava o título ao Vasco e o Rodrigo Mendes achou aquela falta ali, que também era um jogadorzaço, o Rodrigo Mendes, né? Eu sempre achei ele sempre muito bom jogador. Sim, a gente tinha, como se fala na gíria, um time raiz, né? A gente sabia que a equipe do Vasco era melhor, o Vasco tinha um timaço em 99 e 2000. Só em 2001, que na minha opinião já estava mais equilibrado, e a gente teve que se desdobrar para ganhar, cara. A torcida ajudou muito, a torcida do Flamengo, cara, foi fantástica. Eu lembro que em 2000 eles levaram até cornetinha, toda hora que o Vasco tocava na bola, eles apitavam a cornetinha, pô, o Vasco não conseguia jogar. E assim... Eu tava no segundo jogo. Legal. E aí, a gente do Tuta e do Moza. Ah, tá. A gente tinha ali na frente, era Rodrigo Mendes, tinha o Caio Ribeiro, né? Tinha Reinaldo, Leandro Machado, a gente tinha bons jogadores ali, cara, que sabiam fazer gol. Vinha de trás o Fábio Baiano, tinha Beto, eu. O time era realmente, todo mundo corria, todo mundo queria ganhar, era um time unido, e a gente acabou conquistando, né? Como você falou, o Rodrigo achou aquela falta ali, e eu acho que foi de grande merecimento nosso. Realmente aquele time do Vasco era o time que foi campeão de tudo de 97 até 2000, né? Era um time muito bom com o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Se eu não me engano, o ataque era Euler e Romário. Em 99 o Romário estava no Flamengo. 2000 que o Romário estava no Vasco. No Flamengo, isso. Mas tinha o Mauro Galvão, é verdade. Zaga, né? Mauro Galvão, Carlos Germano, o time era muito bom. Felipe. E em 99, inclusive, o Romário jogou o primeiro jogo da Mercosul e não jogou o segundo. Como é que... Você se lembra mais ou menos da história? E como é que era o critério de classificação para a Mercosul? Era os campeões, os estaduais que participavam, ou era aquele critério de quem já tinha sido campeão da Libertadores, né? Não, era, se eu não me engano, era o campeão de cada estado, né? E aí ia todo mundo lá para o Nordeste, né? E aí fazia os jogos. E, inclusive, o Pet acabou fazendo gol no Rogério Ceni de falta, igualzinho que ele fez no Elton. Ele bateu uma falta na final lá, foi lá na gaveta, cara. Isso foi 2001 também, ou foi 2001 também, né? Copa dos Campeões, né? Isso foi na... Foi 2001, Mas antes, em 99, teve a... Em 99 tinha Mercosul. A Mercosul, que a gente ganhou o Palmeiras lá dentro, porque a gente tinha... Qual que era o critério, Leandro, para poder classificar para a Mercosul? Você se lembra? Era os campeões da Libertadores? Como é que era? Eu não lembro, cara. Já faz tanto tempo isso que eu realmente não lembro. Mas, assim, eu lembro que o Palmeiras tinha um baita de um time, cara. Era Alex, Zinho, Paulo Nunes, José. O time deles era muito bom. E aí a gente já sabia que a gente tinha ganho o Vasco, que era um time tão bom quanto o Palmeiras na época. A gente falou assim, poxa, a gente tem condição de ganhar o Palmeiras, apesar de ter um timaço. E aí a gente, né, conseguiu aí, depois através do Lê, né, que fez aquele gol da final, conseguimos ganhar e ser campeão, né, da Mercosul, que foi bastante importante aquele título, né, nesse ano para nós, muita gente não acreditava. E assim, foi legal, cara. Foi uma fase muito boa que a gente roeu o osso ali, né? Que a gente tinha que roer o osso, porque a gente tinha salário atrasado, não tinha campo para treinamento, era só a Gávea, e a Gávea estava bem ruim, porque a gente treinava sempre lá. Então, assim, não era fácil, cara. Aquilo foi 2 jogaços, né? Foi 4-3 no Maracanã, com o Reinaldo e Caio jogando muito, e 3-3, que foi esse gol do Lê que você citou, né? Isso. E era um time muito legal também, né, Leandro? Pô,
Reinaldo, que depois veio até jogar, se não me engano, no Paris Saint-Germain, jogou no São Paulo, foi muito bem. O Caio, pô, também, eu acho que o que projetou, até o Caio começou bem no São Paulo, mas o Flamengo projetou muito ele, bem, ele virou um talismã naquele time. Foi um campeonato bem legal e assim, matou até um período de poucas conquistas mais importantes do Flamengo naquela época, né? O Flamengo, desde tinha perdido em 95 a Copa Sul-Americana, então aquela Mercosul foi muito importante para aquele grupo, vamos dizer assim, vislumbrar um crescimento, né? Sim, foi importante. O que eu te falei, cara, o time jogava para frente, o time jogava com velocidade, e a gente sabia que não tinha craque. O craque do time era o Romário, mas o Romário machucou ali nas finais. Eu acho que ele chegou a jogar o primeiro jogo, no segundo jogo ele saiu machucado, se eu não me engano. Eu acabei sendo capitão na época, mas assim, tirando o Romário, era só jogador que se dedicava, jogador de raça, jogador de qualidade, né? E quando a gente foi campeão, no ano seguinte que a gente foi disputar a Libertadores, infelizmente acabou que não deu certo, que, sei lá, não foi o investimento que a gente esperava, né? E acabou mudando alguns jogadores, apesar de ter conquistado o bicampeonato estadual, mas não conseguimos ir bem na Libertadores de 2002. Ô, Leandro, porque na verdade o Romário não jogou o segundo jogo, porque eu acho que no meio, entre o primeiro jogo e o segundo, que teve aquele jogo contra o Juventude lá, da festa da uva lá. Eu acho que foi isso, não foi não? Eu te falo, o que passa para trás, assim, eu nem lembro, resultados, essas coisas eu não lembro. Eu não lembro, a memória é horrível. Mas eu lembro que teve esse episódio, eu só não sei em que época foi isso. O que foi uma grande tristeza no meu ponto de vista, Leandro. Perdeu o Romário, eu nunca perdoei o Gilmar Rinaldi por isso. Deixa eu te falar, Leandro, o Afonso Cláudio Sauerbo tá aqui feliz da vida, botando taça, botando bola. O Rafael Heitor Corrêa de Melo, tricolor, flamenguista. Pô, se eu falar que o Rafael é tricolor, ele me mata. O Sebastião Geraldo Ferreira tá falando: obrigado, Leandro, por você ter honrado esse manto sagrado. É o que eu digo, Leandro, eu não tenho dúvida que a torcida do Flamengo gosta muito de você. Em 2000, vocês tiveram assim, uma final contra o Vasco até surpreendente, que naquele primeiro jogo vocês mataram a final com 3-0, com Fábio Baiano e Beto jogando demais, né? Cara, foi realmente. Eu queria agradecer aos torcedores aí e dizer que a torcida do Flamengo, cara, sempre me ajudou muito. Nossa, sempre me botou muito lá para cima, até mais do que eu mereço. Às vezes perdi o jogo no Maracanã, em algum lugar, a torcida gritava meu nome, e o nome de outros jogadores também, mas eu falo por mim. Então, assim, cara, eu tenho a torcida do Flamengo guardada comigo, porque realmente eles faziam a diferença no jogo. A gente pegou uma época muito boa ali que a torcida realmente jogava junto com a gente e fazia a diferença. Então, nossa, esse campeonato de 2002 aí, a gente estava lutando pelo nosso bi. A gente acho que estava até com uma motivação a mais, né, do que o Vasco devido a isso. E aí inclusive teve um jogo lá que o Carpegiani, na minha opinião, escalou errado, que foi o jogo que a gente perdeu para o Vasco de 5-1, que foi o jogo que eles falam de chocolate e tal, mas ele chegou a escalar mal, escalou o Luiz Alberto de lateral esquerdo, sem característica nenhuma. O Luiz Alberto era um grande zagueiro, mas não tinha característica de lateral esquerdo. Botou o Leandro Machado de uma ponta e o Rodrigo Mendes na outra, aberto. E eu e o Beto, eu falei para o Beto antes de começar o jogo, a gente vai correr errado, E esse jogo foi fundamental, porque quando teve esse negócio do chocolate, foi uma motivação para a gente, porque a gente já sabia que o nosso time estava sendo escalado errado. No dia seguinte, o Carpegiani saiu, colocaram o Carlinhos, e aí o time mudou da água para o vinho. Foi aonde a gente buscou a nossa força e conseguimos levar o campeonato e ser campeão.
Leandro? Ouvindo. Opa, perdão, que essa conexão tá me deixando um pouco... Deixa eu fazer uma correção aqui, que o Rafael Heitor é vascaíno, e ele ficou bravo comigo aqui, falou para eu não ofender ele, você desculpa, Rafael. Tentei fazer um upgrade para você, mas você não aceitou. Tô brincando, Rafael. Obrigado pela sua audiência. Meu irmão Rodrigo Richa também tá assistindo aqui com a gente e tá mandando um grande abraço pro Leandro Ávila, e é flamenguista também. E aí no segundo jogo eu fui, Leandro. Eu fui, não sei se você vai lembrar, porque na época o Maracanã não era como era hoje. E a torcida do Flamengo teve que invadir um quarto que pertencia à torcida do Vasco lá na outra torcida, gol do Tuta e do Moza, e consagrou esse bicampeonato e criou aquela expectativa, porque na época ser tricampeão carioca era tão importante quanto você ser campeão, vamos dizer assim, não vou dizer brasileiro, mas era do mesmo patamar de uma Copa Sul-Americana, de uma Copa Mercosul. Tinha uma importância muito grande carioca que se perdeu, né, Leandro? É triste a gente ver um campeonato regional que poderia estar melhor pensado, melhor ajeitado, para continuar tendo valor e a torcida continuar sentindo interesse em assistir os campeonatos regionais, né? É verdade, mas assim, quando se trata de um tricampeonato, né, não acontece, né, sempre. É de épocas em épocas que acontece. A gente tinha que aproveitar essa nossa oportunidade de ser tri, e a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha, né, e acabou que deu tudo certo. Mas assim, eu acho que tem que começar também pelos clubes, sabe? Os clubes, no caso o Flamengo aí, fazendo essa grande campanha, ajeitando o time, fazendo investimento, buscando patrocínio, ajeitando lá dentro, quitando as dívidas, né? Eu acho que as outras equipes podiam se espelhar e tentar fazer da mesma maneira. Tipo assim, você vê hoje num clube, você tem lá meia dúzia de beneméritos que pensam de uma maneira, meia dúzia de diretores que pensam de outra, a torcida pensa de outra. Então, assim, eu acho que tinha que se unir todo mundo e ver o clube primeiro, e antes de cada um pensar em si. Eu acho que enquanto houver esse racha na diretoria, ou nos beneméritos, isso aí acaba prejudicando a equipe não consegue patrocínio, porque cada um pensa de uma maneira. Então, a gente torce para que os clubes cariocas aí possam começar a saldar as dívidas, começar a fazer investimentos, começar a revelar jogador, fazer captação de jogador na base, que isso é importante, é que vai dar um suporte lá na frente para poder vender, escolher quem que vai vender. Então, a gente torce aí para que o futebol se reorganize, né, e a federação também contribua para que os campeonatos estaduais continuem sendo tão agradáveis quanto eram antigamente. Ô, Leandro, eu quero falar um pouquinho também, antes da gente terminar, de como você vem trabalhando hoje no futebol. Você tentou ser técnico. Vou chegar nesse ponto até para o público saber como é que está o Leandro Ávila, qual é a função dele hoje, com tanta experiência, com tanta qualidade no futebol. E eu queria só falar um pouquinho mais desse tricampeonato. Eu fui no primeiro jogo, foi 2-1 para o Vasco. Se eu não me engano, foi um gol de Juninho Pernambucano, de falta. Depois foi o Juninho Paulista, que fez 2-1. Um jogo muito duro. E ali o Flamengo não bastava vencer por 2-1 segundo jogo, né? E, assim, apesar de ter um time que Edilson, Pet, o Júlio César, se eu não me engano, era o goleiro. O Gamarra jogava já nessa época? Ou ele chegou em 2002? Juan e Gamarra. Juan e Gamarra. O Atirson jogando muito o Atirson naquela época. O Atirson em 2001, ele já tinha saído. Era o Cássio. Já tinha ido para a Juventus? Era o Cássio, tá. A lateral direita, se eu não me engano, jogava era o Maurinho, perfeito, Maurinho. Era você, o Beto, o Iranildo era o titular? O Iranildo às vezes jogava, às vezes ficava no banco, mas jogava. Era o 12º jogador, né? Beto, às vezes jogava
às vezes entrava o Fábio Baiano, às vezes entrava o Jorginho ou o Rocha no meio, jogava de volante. Rocha, né? isso, Jorginho, isso. O Peixe encostando um pouquinho mais lá na frente com os atacantes, com o Edilson, com o Reinaldo. Era Edilson e Leandro Guerreiro? Não, Reinaldo. Reinaldo, tá. Então, ou seja, era um time muito bacana, time muito forte, mas também foi um time que era bem quente, né? O ambiente com muita disputa, né? O que você pode assim, falar um pouquinho de bastidor desse período, uma coisa que hoje te vem na cabeça, e até porque esse time tinha tudo para fazer bons campeonatos brasileiros e não conseguia, né, Leandro? Era um time que não conseguia chegar no brasileiro e ser consistente para fazer um bom campeonato brasileiro, né? É verdade. Não, ali o único problema que tinha ali, que não chegava a incomodar, é o mesmo caso do Túlio e do Gotardo, que era o Pet com o Edilson, né, que eles não, chegou uma época lá que eles não se falavam, mas é a mesma coisa, eles entravam em campo, cara, e eram muito profissionais, né, tanto é que o Edilson faz o gol de cabeça com o cruzamento do Pet, né, então isso aí não chegava a atrapalhar em nada. Ele, pelo contrário, só contribuíam porque eram jogadores que, quando começa a se cobrar, quando começa a reclamar, é o sinal que todo mundo quer ganhar. Né? Mas era um time unido, sim, um time que visava sempre vencer as partidas. Infelizmente, né, depois, no Brasileiro, não fomos bem. Já tínhamos tido a experiência em 2000 de ter vindo o Alex, né, e o Denilson também, junto, mas não entrosou, né? Então a gente tinha um timaço, mas não... Isso 2002, né? Isso 2002, não é? Foi, Leandro? 2000. Foi 2000. 2000. Veio o Alex, veio o Denilson, foi em 2000 isso, né? Isso, só que não deu liga. Junto com o Pet. Que coisa, né, Leandro? Como é que pode? Tinha muito craque naquele time. Eram os melhores jogadores do Brasil, estavam naquele time naquela época. Você intocável ali no meio de campo, mas era Denilson, Edilson, Alex, Pet, Adriano voando. O Adriano chegou voando naquele ano. Eu lembro que ele estreou contra o São Paulo, metendo 2 gols lá no Morumbi, ganhando o jogo. Mas assim, o Adriano ainda tinha pouca experiência, né? Ele estava ainda, né, ganhando experiência e sabia que era um jogador promissor, né? Mas o time realmente era 2000 era muito bom, cara. Depois não deu liga, acabou sendo devolvido, né? O Denilson saiu, depois saiu o Alex, mas não tenha dúvida que foram grandes jogadores por onde passaram, mas que às vezes a gente sabe que não dá certo no clube. Mas, o Leandro, a turma fazia muita bagunça, que essa turma aí tem umas histórias assim, tem a história de um churrasco, tem muita história esse período aí do Flamengo aí, essa turma bagunçou bastante, né? Ah, cara, sempre tem, histórias e um time grande vive disso, né, cara, de pressão, mas assim, nada que agora que me vem na cabeça que me faça lembrar algo muito importante, assim. Eu lembro da época que a torcida invadiu lá a Gávea, cara, nessa época aí, mas não foi no estadual, acho que foi no brasileiro que invadiu a Gávea, a gente teve que correr, não foi fácil. Não foi fácil, mas a torcida do Flamengo sempre ajudou. Eu sempre peguei uma fase boa, graças a Deus, no Flamengo, sempre ajudou. Fora isso, cara, não tive problema nenhum no Flamengo, a não ser problema de salário atrasado, que nessa época de 2002, quando eu saí em 2002 porque estava 4 meses de salário atrasado, eu tive uma proposta do Internacional, mas o meu joelho já não estava legal, desde aquela operação que eu tinha feito em 99, que eu tinha tido a infecção. Cada ano que eu jogava, o joelho ia doendo mais, eu ia tendo mais dores, mais lesões, e aí eu acabei indo para o Internacional, né? Tive a felicidade de ser campeão gaúcho lá, mas logo em seguida eu tive na Arábia Saudita e resolvi parar por causa que estava muita lesão, uma atrás da outra. Leandro, para a gente já está mais ou menos caminhando para o final da nossa entrevista, o Heitor voltou aqui a dizer que você é cria da ótima base do Vascão, falando que lembra do Vasco em 92, 93, 94, nós já falamos sobre isso.
O Daniel, meu primo, que é flamenguista doente, esse é maluco mesmo pelo Flamengo, ia demais nessa época também assistir os jogos do Flamengo. Pediu para você mandar um abraço para ele, meu irmão Rodrigo, meu primo Daniel. Se você pudesse mandar um abraço para os dois aí, por favor. Alô, Rodrigo e Daniel, grande abraço para vocês aí, saudações rubro-negras. O Leandro, tá aqui, o pessoal tá muito entusiasmado aqui no Facebook. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a sua atual função, se você continua atuando no futebol, se você ainda tem prazer em assistir futebol, se você acompanha. Eu acredito que o Flamengo deixou, o Flamengo, o Vasco principalmente, o Botafogo, deixaram uma sementinha no seu coração. Eu queria saber se você acompanha, se você ainda tem hábito de ir no estádio. Eu sei que você chegou a trabalhar como assistente com alguns técnicos, também tentou carreira como treinador. Fala um pouquinho aí de como que está a sua relação com o futebol hoje. Então, eu, na verdade, parei, né, com o futebol. Tem 3 ou 4 anos já que eu não exerço mais, né, por opção mesmo. É complicado, né, futebol é difícil recomeçar, porque você tem um currículo como jogador, mas como treinador você tem que refazer todo aquele currículo. Trabalhei como auxiliar técnico aí, na época com o Edinho, tive no Brasiliense, Sport Recife, Portuguesa de São Paulo, Atlético Paranaense, né, depois em 2014 voltei ao Atlético Paranaense, tive interino lá no Brasileirão, fiquei interino, fiquei 4 jogos e obtive 2 vitórias, 2 empates, mas infelizmente ele trouxe na época outro treinador, acabou que não foi muito bem, acabou que eu saí de lá, no final de 2014 eu saí de lá e fiz curso para treinadores, né, fiz vários cursos aí para treinador da CBF, fui para Portugal, num time chamado Torriense também, trabalhei lá há um tempo, e de 3 anos para cá eu resolvi parar com isso, apareceu outras oportunidades fora do futebol, e hoje eu trabalho com o Bebeto, né, Bebeto, deputado estadual, né, e trabalho de assessor dele lá na LERJ. Ah, bacana. O dia que eu for lá na LERJ, lá, de vez em quando eu dou um pulinho lá, Leandro, eu vou passar lá para te conhecer pessoalmente e pedir para você autografar alguma camisa. Com certeza, se o eu não Bebeto estiver lá, ele já assina também, cara. Lá vamos tomar um café lá, vai ser bem recebido. Não, para mim isso vai ser um prazer. Outro dia eu esbarrei com o Bebeto lá em frente e eu não resisti, tietei, pedi um abraço, né? Falei com ele que aquele gol de 87 mudou a minha vida para sempre. Só lembrando que o Daniel, meu primo, estava comigo nesse jogo de 2000 e o Rafael Heitor falou aqui, ó, o time do Vasco de 94 com Ricardo Rocha, Valdir Bigode, Jardel, Pimentel, Germano e você, Leandro Ávila. Você chegou a jogar com o Denner, o Leandro? Cheguei a jogar com o Denner, sim, cara. Inclusive, quando ele teve aquele acidente, poxa, foi bastante difícil para nós, né? E tivemos que tocar o barco assim mesmo. Era um jogador que ia ajudar muito, né? Uma mistura aí de Neymar com o Robinho. Nossa, jogava muita bola, cara. Infelizmente aconteceu isso, mas tive o prazer de jogar com ele, sim. É muito triste. Leandro, para a gente acabar, não queria deixar que você comentasse um pouquinho sobre a fase atual do futebol, o que você está vendo, como é que você tem encarado aí esse momento de muito destaque que o Flamengo tem tido, o que você acha desse time? Queria que você comentasse um pouquinho aí. Você tem prazer de assistir jogo ainda? Como é que é? Sim, claro que eu assisto, cara. Futebol é uma cachaça pra gente, né, cara? É muito legal. Eu parei de ser treinador, mas eu gosto de assistir, sempre que posso, eu assisto os jogos que passam na TV. Às vezes vou no estádio, mas eu vou mais quando tem algum convite, né? Continuo, às vezes, dando entrevista na rádio, na televisão, quando me chamam. O futebol acho que está na veia. O Flamengo acho que passa por esse momento muito bacana, né? Tá com um time aí disparado melhor, tem tudo para repetir o ano passado, né? E a gente torce para que as outras equipes aí também evoluam, possam abrir o olho o mais rápido possível, porque senão daqui a pouco vai ficar
a diferença vai ficar realmente grande e não vai ter mais graça, né? Futebol a gente tem que sempre evoluir, tem que procurar ver onde tem os erros e a gente torce para que o futebol brasileiro volte a ser aquele futebol que era antigamente. Eu acho que acho que se precipitaram um pouco em retornar o futebol agora. Logicamente que todo mundo quer assistir os jogos, mas a gente vive essa pandemia aí. Eu, inclusive, já tive o Covid, passei muito mal, mas consegui me recuperar a tempo. E a gente fica percebendo aí que tem vários atletas, né, não só no Rio como no Brasil, que testaram positivo o Covid. Então, como é que faz? É difícil isso, né? Eu acho que devia ter esperado um pouquinho mais, e daqui a pouco mais, sei lá, apertava um pouquinho o calendário e resolvia tudo, mas eu não sou muito a favor, não, de começar, apesar de estar com saudade de ver o futebol brasileiro na TV. Leandro, você acha que nem voltar a treinamento era para estar voltando agora? Olha, se testasse todo mundo negativo, talvez parte aos pouquinhos, fazendo um reforço, dividindo um pouco o grupo, fazendo um trabalhozinho físico, não sei, eu acho que botar todo mundo junto, estando nessa situação, que isso não envolve só os jogadores que estão, envolve os familiares que podem estar também, né, pode estar com infectados, as pessoas que trabalham em volta lá, e aí se dá um problema, Deus o livre de grave, quem que vai se responsabilizar? É o clube, é a federação que autorizou, é o prefeito que, sabe? Então, assim, eu acho que está muito recente ainda isso, e podia voltar todos os times na mesma época, para ninguém sair em vantagem com o outro, um tá melhor fisicamente, o outro não. Não sei, mas agora que já começou, vamos curtir aí, torcer para que tudo dê certo, né? E a gente curta aí os jogos e vibre, mate a saudade aí, que todo mundo deve estar com saudade. Eu concordo, eu acho também que assim, é uma situação muito delicada, né? Eu acho que, havendo protocolos, voltar a treinar. O Campeonato Carioca tem essa peculiaridade, o Campeonato Paulista tem mais datas, né? Essa forma de voltar, tentar acabar logo com o estadual, né? Para ver se consegue se preparar e torcer para o brasileiro ter condições de voltar realmente em agosto, né? Porque tá todo mundo com saudade, né? Assim, eu concordo com você, mas eu tô feliz que, por exemplo, hoje o futebol retorna e a gente poder assistir o jogo. Mas eu concordo com você, ainda mais você que passou pelo fato, passou pelo caso do Covid, tem muito mais autoridade para falar sobre esse assunto. Leandro, se dependesse de mim, a gente ficava conversando até a hora do jogo, assistir o jogo junto e ir embora na resenha, porque, assim, você é um cara, assim, super bacana, super atencioso, foi muito atencioso comigo o tempo inteiro, e para a gente ter recebido você aqui hoje foi muito especial mesmo, até por esse fato de que, assim, eu como admirador do futebol, acompanhando, eu sempre gostei muito do Leandro Ávila dentro de campo. Sempre imprescindível. Eu te agradeço novamente as palavras aí, né? E eu sempre falo, o jogador para vir para o Rio de Janeiro, ele tem que estar realmente focado no futebol, porque o Rio de Janeiro te oferece tantas oportunidades fora do futebol que se você vacilar, você acaba se perdendo, como alguns que a gente conhece aí, né? Que vem para o Rio, de repente está treinando de manhã, já está pensando no futebol à tarde, já está pensando no pagode à noite. Então, quando isso acontece, infelizmente as coisas não dão certo. Mas hoje em dia eu acho que está mais profissional, as coisas estão começando a melhorar, né? E a gente torce aí para que o futebol continue dando muitas alegrias para nós. Espero poder ter tirado algumas dúvidas aí do torcedor, alguma coisa. Eu fico feliz por ter participado, pelo teu convite. Quando quiser, é só me chamar que eu venho com o maior prazer, tá? Boa noite a todos aí, obrigado. A gente agradece, Leandro. Então, vou procurá-lo quando for lá na LERJ, lá, que eu quero que você autografe lá a camisa do Tri. Eu quero que você autografe lá para. Tá combinado. Só espero que. Vou receber algumas demandas, e você vai preparando o punho aí. Então, assim, quero agradecer todo mundo que escutou.
aí e assistiu a nossa live aqui na TV Interior. Reiterar o nosso abraço aí às embaixadas de Cantagalo, de Cordeiro, mandar um abraço para a galera lá do Barril, que vai, com certeza, de maneira organizada e respeitando todas as devidas situações, provavelmente vai estar lá assistindo o jogo hoje, nessa retomada aí do Flamengo, passando na televisão. E já teve Vasco no domingo, e aí aos pouquinhos, tomara que a gente consiga passar por essa fase o mais rápido possível. A gente ora a Deus por isso. E, Leandro, muito obrigado. Deus te proteja. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Fiquem com Deus vocês também. O prazer foi todo meu. Abração, tamo junto.